Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que aparece aqui hoje para assistirem conosco mais uma videoaula a respeito do livro que nós escrevemos, cujo título é Nos Concílios da Igreja, a Depreciação do Cristianismo. Hoje vamos então ler conjuntamente o último capítulo desse livro, né? Cujo título é Considerações Finais sobre os Concílios. Então, a começar, vamos dizer que os protos-ortodoxos, Irineu e seus sequazes, e os estatutários, Constantino e seus sequazes, tais como papas, bispos e padres da Igreja Estatal, ao comando da Loja Negra, referendada nos concílios, configuraram um cristianismo monetizado e erroneamente atrelados às esferas políticas, social e cultural e econômica. Este cristianismo constantiniano, que contempla muito mais a matéria a que o espírito, fora denunciado e desbaratado em definitivo por Martinho Lutero em 1517. Em 1517, com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero contra o clero católico, a reforma protestante tornou-se um evento histórico de grandes proporções, desencadeando uma série de transformações em todas as esferas política, social, cultural e econômica. A Igreja Católica, estatizada, sentindo o efeito de ter sido desbaratada nas décadas que seguiram após as investidas dos reformistas, coube fazer a sua própria reforma, isto é, aquela que é denominada de Contra-Reforma, ou como denominou o historiador Humbert Gerding, a Reforma Católica. Boa parte das resoluções da Reforma Católica foi tomada no Concílio de Trento, realizado entre os anos de 1545 a 1563. Neste concílio, o Papa Paulo III, que pretendia, sobretudo, reafirmar os valores tradicionais do catolicismo, pautou pela ortodoxia, tendo como um dos pontos principais a manutenção dos sacramentos, a Eucaristia e a confissão e a prática litúrgica, sobretudo com a missa, pautada pelo Missal romano e rezada em latim, seria preservada. Essas diretrizes rivalizavam com o protestantismo, sobretudo aquele de orientação calvinista. Também rivalizava com o protestantismo a doutrina da predestinação e a defesa da autonomia na interpretação das Escrituras. Eram pontos nevrálgicos da argumentação protestante. Este concílio também condenou boa parte de práticas consideradas abusivas e que já haviam sido denunciadas pelos reformistas, como a venda de indulgências, além das censuras, a leitura da Bíblia, da extirpação dos apócrifos da Bíblia. O concílio proibiu a leitura de certas obras consideradas impróprias para o público católico, como o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã e Decameron de Boccaccio. Essas e outras obras foram inclusas no Index
Librorum Prohibitorum. Há muitos modos de estudar a história conflituosa da Igreja Católica. Uma delas é olhar as decisões conciliares nesses 2 milênios da Igreja. Um concílio geral consiste numa reunião formal de representantes da Igreja junto com o Papa, mas nem sempre. A finalidade principal seria para tomar decisões dogmáticas e pastorais que possam ajudar no crescimento da Igreja, na eliminação dos erros e na difusão da verdade da fé. Porém, se vê ao longo do movimento dos concílios que eles criaram muito mais do que eliminaram problemas para o cristianismo autêntico, ao difundir muito mais a política capitalística do que a fé. Em 2000 anos de existência, a Igreja conheceu 21 concílios gerais e ainda acrescenta o chamado Concílio de Jerusalém, reunião narrada nos Atos dos Apóstolos, que está em Atos 15, de 1 a 40, como parte da tradição da Igreja dos seus ensinamentos, com exceção do Concílio de Jerusalém. Os demais foram convocados e dirigidos por agentes seculares, eclesiais, desprovidos de predicados iniciáticos, sem a devida autoridade real do sacerdócio de Melquisedeque. Os 21 concílios gerais da Igreja podem ser divididos em 4 períodos e ficaram conhecidos pelos nomes da cidade onde o Papa, Bispo e outros representantes da Igreja se reuniam. Concílio do primeiro milênio foi feito em Nicéia, o Concílio I em 325, Constantinopla I em 381, Éfeso 431, Calcedônia 451, Constantinopla II 553, Constantinopla III 680 a 681, Nicéia II 787, Constantinopla IV 869 a 870. 2. Os concílios medievais de Latrão. Primeiro foi em 1123, Latrão II 1139, Latrão III 1179, Latrão IV 1215, Leão I 1245, Lyon II 1274, Vienne 1311 e 1312. Terceiro, os concílios da Reforma. Constância foi 1414 a 1418, Basileia, Ferrara, Florença, Roma foi em 1431, 1445, Latrão V foi 1512 a 1517, Trento a 1545, 1548 a 1551, 1552 a 1562 e 1563. Quarto, Concílios da Idade Moderna. O Concílio da Idade Moderna, Vaticano I, 1869 a 1870. Vaticano II, 1962 a 1965. Os concílios do primeiro milênio, convocados e dirigidos pelo pessoal antignóstico, sem a devida luz iniciática, gastaram tempo e dinheiro à toa, discutindo a natureza da Trindade, sem a menor habilitação gnóstica para tal. O Concílio de Constantinopla II, ao comando da Loja Negra, foi convocado pelo imperador Justiniano. Sem a luz do Cristo, este concílio foi conturbado e politicamente complicado. Nele havia ainda ranços heréticos
do nesterianismo e do monofisismo para serem descartados, o Papa Vigílio não compareceu porque ele mesmo, extraoficialmente, era adepto da dita heresia do monofisismo. Acuado pelo imperador, o Papa precisou voltar atrás e ceder em suas posições heréticas. No Concílio de Constantinopla III, pôde parecer absurdo, discutiu sobre a vontade de Jesus. As autoridades eclesiásticas composta de antignósticos sem a menor compreensão deste fato, queriam saber se Jesus tinha vontade humana ou divina. A dita heresia do monetelismo, que afirmava que Jesus fundia em si as duas vontades, foi derrotada. Assinado pelo Papa Agatão, este concílio fortaleceu ainda mais a tradição doutrinal que vinha sendo construída desde Nicéia I. No concílio de Nicéia II, Nicéia II, passado o período crítico das heresias, abordou sua questão litúrgica, prática, a veneração dos ícones e imagens dos santos e de Maria, situação conhecida como iconoclastia. O Papa Adriano I defendeu o uso das imagens como forma artística para ajudar na difusão do Evangelho de seus valores. Também foi aprovada a veneração de relíquias nas igrejas. O Concílio de Constantinopla IV, que teve um momento conturbado, foi mais político do que eclesial, ao ter que colocar como questão de fundo o verdadeiro patriarca de Constantinopla, a ser escolhido entre Fócio e Inácio. As disputas foram acirradas e até hoje este concílio é considerado o mais irrelevante da história. Nos concílios medievais, o poder do Papa atingiu seu auge na Idade Média e os concílios deste período foram dedicados à organização da Igreja, ao controle de suas estruturas internas. Os documentos conciliares são aprovados exclusivamente pelo Papa, que passa a convocar e coordenar os trabalhos com pulso de ferro. Uma linguagem legalista e menos teológica invade os documentos conciliares e reafirma uma monarquia papal. Estes 7 concílios podem ser vistos dentro de um único conjunto de fortalecimento da hierarquia eclesiástica voltada ao domínio ideológico da humanidade, onde a Igreja dominou o mundo, causou muita violência generalizada e desqualificou o cristianismo iniciático. Nesta época, a Igreja Estatal, sob o comando da Loja Negra, impôs uma nefasta dominação religiosa ao mundo, impedindo o desenvolvimento da razão humana, criando uma era de atraso e primitivismo. Para os iluminados do Renascimento, a Idade Média era o tempo da escuridão, das sombras, era a Idade das Trevas. Nesta época, ao estilo nazista, a Igreja impôs castigos indescritíveis aos heréticos e tratou com extrema crueldade os considerados infiéis. O Concílio de Constância, em suas decisões tendenciosas, declarou heréticas as ideias de John Hus, reformador sueco,
e o condenou à morte. Nos concílios da Idade Moderna, o mundo mudou muito e a Igreja Estatal ficou isolada em si mesma. Ideias iluministas, Revolução Industrial, mudanças políticas no mundo, tudo foi acontecendo ligeiramente, e a Igreja vendo tudo da sacristia, ali a realidade, realmente fagocitada pela entropia. A Igreja parecia ter medo do mundo e da luz, pois ficar enclausurada no mundo das trevas, que ela mesma criara para si ao longo dos tempos. Somente no Concílio Vaticano I, convocado pelo Papa Pio IX, é que a Igreja estatal, antignóstica e antidemocrática descobre que estava andando na contramão da humanidade, descobre que era demasiadamente autoritária, num mundo marcado pela mudança e democratização das instituições. A própria Igreja admitiu já haver feito muita besteira ao longo da história e decreta a infalibilidade do endeusado Papa. Nesta época, os meios de comunicação, sobretudo o telégrafo, possibilitaram um alcance maior das notícias conciliares pelo mundo afora. Neste concílio se chegou à conclusão que o Papa tem infalibilidade, sim, na sua autoridade doutrinária, ou seja, a pessoa do Papa não é infalível, mas somente as suas declarações feitas da cátedra de Pedro em questão de fé e de moralidade. No Vaticano II, o último e mais recente Concílio Geral da Igreja, o velho Papa de transição, João XXIII, já com 77 anos, resolveu chutar o pau da barraca e arejar a poluída e obscura igreja estatal, que estava na maior entropia involutiva, completamente afastada de Deus e do povo. João 23 percebeu que a igreja estava isolada do mundo secular e também de Deus. Nestas circunstâncias, a igreja no Vaticano II se viu obrigada a reorganizar a sua vida e recuperar o diálogo com a sociedade circundante. Nos seus 3 anos de trabalho, o concílio aberto por João XXIII e concluído por Paulo VI entendeu que a igreja se via de modo equivocado e como ela via o mundo também de modo equivocado. Os concílios têm parte na história da igreja estatal, com muita influência da política secular do império. Ela foi denominada pela liderança política do chefe do Estado e, infelizmente, causou muitos problemas para a cristandade iniciática. A Igreja Estatal tergiversou a Bíblia, que é a palavra de Deus, que devemos examinar para encontrar a vida eterna, percebendo que a forma que Jesus Cristo havia dado ao cristianismo primigênio tinha sido deformada ao longo dos tempos, engendrou-se o processo das reformas religiosas, que começa no século XIV com a extirpação frente à Igreja Católica Apostólica Romana. A insatisfação dos reformadores diz respeito aos abusos da Igreja Estatal frente à mudança da visão de mundo que começava a acontecer. A Igreja institucionalizada, ao afastar-se dos preceitos Jesus cristiano, se atrelou ao perfil secular constantiniano, se monetizou,
tornou uma instância capitalista, numa ganância exacerbada, para Satanás nenhum botar defeito, com a excessiva acumulação de bens, a igreja era a expressão da luxúria e da contestação e da ostentação por parte de seus sacerdotes que viviam nas costas do povo. Nesta época também havia sérios problemas com respeito às próprias convicções católicas. Muitos sacerdotes que, percebendo o desvio doutrinário da igreja, desrespeitavam os seus dogmas, desrespeitavam o equivocado e abominável celibato e fazia descaso dos cultos e ritos religiosos. Também, assomado a isso tudo, sob o comando da Loja Negra, havia a venda de indulgências, por parte do próprio Vaticano para a construção da Basílica de São Pedro, coisa absurda que certamente denegria a Jesus Cristo e exultava o Satanás. A igreja satanicamente tendenciosa, à medida que descomedidamente acumulava tesouro na terra, acusava e condenava a burguesia por usura e o lucro, o que causou descontentamento por parte dessa classe emergente. Nesta época, os reis também estavam insatisfeitos com a tendenciosa interferência dos papas nas questões políticas, condizentes com a realeza. Somando-se a isso, o próprio pensamento renascentista levava um maior questionamento das absurdas convicções católicas. Isto acontece conjuntamente com o processo de urbanização, assomado a um maior acesso à leitura, à discussão, pois os homens não estão mais tão distantes fisicamente nas cidades como estavam antes nos campos. Assim começa a surgir um pensamento que vai em direção do humanismo e do antropocentrismo, em oposição ao teocentrismo medieval e ao aparecimento de um pensamento nacional e científico que busca explicar as coisas através de métodos e teorias, o que se opunha às desconfiadas explicações espirituais e teológicas da Igreja. Dentro desse contexto vieram as reformas, que apesar do nome não reformaram nada acerca da forma original do cristianismo, Jesus cristiano, demasiadamente deformado pela Igreja constantiniana. Assim, as reformas protestantes efetuadas sobre o cristianismo estatal, com o propósito de reconduzirem o cristianismo ao padrão primigênio, fracassou. O máximo que ela conseguiu foi reconfigurar um cristianismo cultural nos padrões ortodoxos do cristianismo constantiniano, recheado de fatores anticristãos. As reformas não conseguiram desatrelar o cristianismo do capitalismo, pois enfatizaram mais os interesses capitalísticos do que os interesses espirituais, descritos nos preceitos Jesus cristianos primigênios. A reforma luterana, que visava recobrar a reforma cristã primigênia dos apóstolos, que fora deformada pelos antignósticos da igreja estatal, não obteve êxito, pois Lutero configurou a sua doutrina protestante sobre os pilares da cristã cultural, implantada por Irineu e seus sequazes,
e por Constantino e seus seguidores, Lutero não conseguiu estabelecer o cristianismo iniciático da Igreja Jesus Cristiana, porque trabalhou a sua reforma em cima de uma Bíblia já adulterada, ceifada, de conteúdo tergiversado. Martinho Lutero, um sacerdote alemão de 1483 a 1546, que foi a sua vida, foi o primeiro a opor-se de forma sistematizada contra a Igreja. Ele fixa 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, questionando as posturas tomadas pela Igreja. Nas 95 teses, Lutero condenava principalmente a venda de indulgências e o culto às imagens. Devido a essas teses, o Papa, que não era nada santo, ao estilo nazista, o excomungou Lutério. Por outro lado, Lutero também entrou em cena associando o sagrado ao profano, ao correlacionar a cristandade sagrada à política profana. Ele foi favorecido em suas pregações devido a fatores de interesses sociais e políticos, pelo fato de, na região da atual Alemanha, onde ele vivia, havia muita miséria por parte dos camponeses, que condenavam a rica igreja por isso. Além disso, havia grande interesse da nobreza daquela região pelas terras da Igreja Católica. Jesus Cristo, os apóstolos, os 70 discípulos e todos os cristãos gnósticos da Igreja primigênia jamais quiseram possuir um palmo de terra em obediência à doutrina do não ajunteis tesouro na terra, mas a Igreja Estatal achou que Jesus Cristo estava errado neste ponto e procedeu de modo inverso. Ao contrário do que ensinou Jesus Cristo, havia muitos sacerdotes adorando o bezerro de ouro, ajuntando tesouro na terra. O pior é que eles iam juntando de um lado o que ia faltando do outro lado, entre os pobres. Lutério, ao estilo carniceiro, deixou o lado dos sacerdotes, do qual era parte, e apoiou os camponeses em batalhas, em lutas sangrentas. Lutero apoiou a revolta de camponeses liderada por Thomas Müller contra os sacerdotes ricos e grandes proprietários. Lutero apoiou o massacre nesta revolta em troca de novas adesões por parte das camadas mais abastadas. Era Lutero aliando o materialismo ao sabor da loja negra, coisa que Jesus Cristo não ensinou em seus preceitos. A reforma calvinista também ficou apenas na superfície da esfera do cristianismo cultural, sem haver atingido a esfera do cristianismo iniciático. Calvino defendia o acúmulo de riquezas por meios lícitos, ao contrário de Lutero, que não suportava o capitalismo selvagem dos sacerdotes católicos. João Calvino, de 1509 a 1564, foi um dos primeiros adeptos das ideias de Martinho Lutero. Porém, com o tempo, começou a defender a posição de que a salvação vinha pelo trabalho justo e honesto e que o enriquecimento era apenas uma graça divina, não podendo ser condenado, mas sim que era uma predestinação divina e que nada podia ser feito para mudar isto. Calvino só esqueceu que Jesus Cristo havia ensinado exatamente ao contrário, e os cristãos gnósticos ou iniciáticos da Igreja primigênia obedeciam. Os ricos
compartilhavam as suas riquezas com os pobres. Com esse pensamento que associava o capital ao espiritual, Calvino acaba atraindo muitos comerciantes e banqueiros. A reforma anglicana, motivada mais por interesses pessoais que espirituais, não conseguiu também restabelecer os padrões originais da doutrina cristiana. Ainda na primeira metade do século XVI, o rei Henrique VIII, 1509 a 1547, que fora aliado do Papa, funda a nova igreja, devido à negação do Papa a seu pedido de divórcio. Tal rompimento teve adesão do alto clero inglês e do parlamento. Jesus nunca quis a posse de um pão de terra, mas os cristãos culturais sempre acharam que Jesus Cristo estava errado. Assim, somado ao fato da negação do Papa, esse rompimento também foi causado pelo fato da Igreja Católica ser detentora de grande parte das terras inglesas, o que gerava a cobiça da nobreza inglesa. Aliando-se a isso, havia a necessidade de enfraquecer o grande poder político da Igreja inglesa. Para isso, a cobiça da nobreza pelas terras católicas foi de grande valor, a fim de aliar os nobres ingleses contra a Igreja. A quanta reforma efetuada pela Igreja Católica não se deu no sentido de apropriar-se do cristianismo iniciático, hipoteticamente expropriado pela reforma. Isto não aconteceu porque só se pode reapropriar-se daquilo que já era seu e perdeu. A Igreja estatal nunca possui o cristianismo, a Igreja estatal nunca possuiu o cristianismo iniciático ou gnóstico. Portanto, o que a reforma se apropriou foi do cristianismo cultural, de um sistema constantiniano já bastante deteriorado pelos cristãos estatais, frente aos movimentos de ruptura com a Igreja Católica. Esta ao estilo hitleriano, primeiramente começou com um processo de perseguição que não teve grandes frutos. Assim, ela começou a reconhecer a ruptura protestante e, juntamente a isso, começou um movimento de moralização e reorganização estrutural da Igreja Católica, porém mais focado em interesses financeiros do que espirituais. Entre essas medidas que a Igreja Católica adotou em sua estratégia de reorganização, ainda que mercantilista, destacam-se a criação da Ordem dos Jesuítas, que foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola. Jesus Cristo nunca teve nenhum soldado, mas os jesuítas, no perfil constantiniano, consideravam-se soldados da Igreja e possuíam uma estrutura militar que tinha por função combater o avanço protestante com as armas do Espírito através da catequização e da conversão ao catolicismo. No âmbito da catequização, destaca-se o trabalho dos jesuítas de aculturação dos indígenas nas novas terras descobertas, visando converter os não cristãos, mesmo sabendo que científica e filosoficamente os dogmas são infalíveis, que não se constituem em fatores relevantes para a guarnição da verdade. A Igreja estatal os adotou para a manutenção do seu poderio de controle e influência da massa de fiéis. No Concílio de Trento, em 1545, o Papa Paulo III convocou reuniões entre católicos que foram realizadas inicialmente na cidade de Trento e se apresentou
ao final de 18 anos, um conjunto de decisões para garantir a unidade católica, a disciplina eclesiástica e a reafirmando o dogma católico. A Igreja Estatal, sustentada nos pilares da Loja Negra, implantou um sistema diabólico revestido de atributos satânicos, chamada de Santa Inquisição, que de santa só possuía o nome. Assim, o Tribunal da Inquisição foi criado em 1231, mas com o tempo foi reduzindo suas atividades. Mas com o avanço do protestantismo, ele foi reativado em meados do século XVI. As atividades de uma instituição diabólica como a Santa Inquisição não podia gerar nada que fosse cristão. Neste perfil, entre suas atividades, estava o de listar livros proibidos, julgar os que discordavam da Igreja Católica, etc. Ao comando da Loja Negra, o movimento conciliar teve de tudo, menos o espiritual, apartado do secular. Na Igreja Estatal, o poder secular sempre esteve presente. Assim, houve um concílio que não foi convocado por um papa, mas sim pelo poder secular, dado que existiam 3 pontifícios e um imperador desejoso de se intrometer em assuntos religiosos, o que conseguiu com a convocação do concílio a pedido de alguns cardeais. Este concílio desnaturado era a imagem do fracasso retratada na divisão papal e também das nações, dada as disputas entre os majoritários italianos e os franceses, ingleses e alemães, além dos minoritários. A Igreja já havia cometido tantos absurdos na forma de violência generalizada, ao passo que até o Papa, morrendo de medo de represália, teve que fugir para não morrer. Foi assim que no começo da primavera de 1415, com medo de um processo devido a erros anteriores aos absurdos cometidos, João XXIII fugiu de Constança, deixando o concílio sem papa. Mesmo sem papa, os trabalhos deste concílio prosseguiram e conseguiram condenar os erros doutrinais e heréticos de John Huss, que se baseava nas proposições heréticas, também de John Wycliffe, 1320 a 1384, sobre a constituição da Igreja. Aí também houve críticas ao abuso dos clérigos e dos papas, além da defesa da predestinação e sobre os sacramentos. Huss acabou queimado em Constança em julho de 1415, depois de recusar-se a ser perdoado. Ele, juntamente com John Wycliffe, foram os precursores da Reforma Protestante, por antecipar várias críticas à doutrina, às doutrinas e à prática da Igreja Católica, que ficariam célebres com Lutero e Calvino. A oposição à venda de indulgências, oposição à riqueza da Igreja e ao processo de comunhão ser restrita ao corpo eclesiástico, não sendo oferecida aos demais crentes, principalmente os de origem popular. John Huss, John Wycliffe, Lutero e Calvino conseguiram pensar sistematicamente o que muita gente já percebia, que a Igreja Estatal, dita cristã, era na realidade uma instância mercantilista, uma empresa de comercialização da fé. John Huss foi convocado para o concílio, portanto, um salvo-conduto dado pelo rei Sigismundo de Luxemburgo para que pudesse apresentar os motivos de suas ideias. Diante da sede de sangue da Igreja institucionalizada, o salvo-conduto do rei não impediu que Huss fosse preso
durante os 7 meses que durou o seu julgamento, ele não conseguiu convencer os altos dignatários e também não renunciou a seus posicionamentos. Foi condenado por heresia pelo concílio e no dia 6 de julho de 1415 foi queimado na fogueira. O concílio de Constança queimou Rus e elegeu um papa. A vagância papal terminaria apenas em 1417, com 56 eleitores em conclave. Começou-se a eleger um novo papa, que seria o cardeal Ode Colonna, italiano, sob o nome de Martinho V, eleita a 11 de novembro desse ano. Acabava o cisma, a igreja tinha. Acabava o cisma que a igreja possuía. A 22 de abril de 1418 encerrava-se um dos mais dolorosos e acesos concílios de sempre, o concílio de perfil satânico, que condenou e queimou John Hus. Este concílio terminou com o cisma e ensejou o debate ideológico e doutrinal em torno das posições conciliaristas, que só seriam devidamente avaliadas e repensadas em Trento no ano de 1545 a 1563. Portanto, as bases da polêmica que redundaria na Reforma Protestante do século XVI nasceria em Constança, na mesma Alemanha de Lutério, bem perto de Genebra, de Calvino. Querido leitor, ao estudarmos o movimento conciliar desde o período inicial, pós-apostólicos, aos períodos posteriores, podemos ver quão profundo abismo a Igreja Estatal se afundou, se distanciando totalmente das Escrituras Sagradas, adulterou a Bíblia, depreciou o cristianismo iniciático, etc, etc. Com isto, ela cumpriu com o protocolo da Loja Negra de manter a massa humana na ignorância, sem a mínima habilitação para compreender o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, que ficou ocultado nas entrelinhas da Bíblia. A Igreja Estatal, seguida pelas igrejas reformadas de Lutério, de Calvino, etc., não conseguiram restabelecer a luz gnóstica do cristianismo primigênio, mantiveram seus fiéis na obscuridade do círculo cultural, sem a mínima possibilidade de migração para o luminoso círculo cristão iniciático. E no círculo cristão cultural, esses fiéis vivem pela crença cega em cima de dogmas que os mantêm na ilusão da salvação, enquanto que o círculo iniciático, os cristãos gnósticos evidenciam as coisas sagradas do caminho da salvação. Se por um lado a Loja Negra, através da igreja do círculo cristão cultural, ao longo da história, o cristianismo foi demasiadamente depreciado, por outro lado, a Loja Branca, através do movimento gnóstico cristão universal, a partir de 1950, o venerável mestre Samael Aun Weor iniciou a virada do jogo com o movimento de revalorização e defesa do cristianismo universal. Então, até aqui nós fizemos a leitura do último capítulo do livro, capítulo 9, para aqueles estudantes que estão conosco fazendo o estudo dos concílios. Nosso agradecimento e nossa gratidão mesmo. Podem completar os seus estudos aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo de onde você está assistindo. Pode ler o livro na versão impressa e também pode ler o livro na versão em PDF. E aqueles que gostaram, dê um ok aí.
façam a sua inscrição no canal. Embora seja gratuito o nosso trabalho, isso pode aumentar aqui a nossa relevância no canal e continuarmos com vocês gerando esses estudos. Muito obrigado a todos e a paz evidencial.